É porque o Almeida tem que sair. Sim. Eu acho que pode. Pode começar, professor, quando entender. Posso começar? Pode ser, professor. Muito obrigado. Obrigada. Um dos senhores vão ficar ou como é? Sr. Professor, já agora, não queria estar a interromper e pergunto-lhe se o incomoda que nós circulemos aqui por trás, da forma mais... É ao fundo, não é? Sim, aqui ao fundo, eventualmente aqui atrás das pessoas também. Se isto é algo que o incomoda, ou se podemos fazer, da forma mais silenciosa Também. com que habitualmente trabalhamos. Pode ser? Muito obrigado. Então, vamos começar. Já no outro dia lhes apresentei as características da inconstitucionalidade, distingui a inconstitucionalidade ao controle da constitucionalidade e garantia da Constituição. Já lhes falei nos vários tipos de inconstitucionalidade, constado por ação, por omissão, constado originária, superveniente, atual, pretérita, constitucionalidade material, inconstitucionalidade formal, em questão de dirigente, em questão de não dirigente, há uma série de classificações que cada um tem sucedido. E agora vamos começar por fazer uma referência breve às decisões de inconstitucionalidade. E também referir no outro dia que da figura da inconstitucionalidade, o fenómeno da inconstitucionalidade, se aproxima e se distingue o fenómeno da ilegalidade e o da inconvencionalidade. E acontece que muitas vezes o tratamento dado à inconstitucionalidade estende-se a essas figuras. Mas uma referência breve às decisões de inconstitucionalidade. As decisões de inconstitucionalidade podem ser, antes de mais nada, decisões normais de inconstitucionalidade ou não inconstitucionalidade, mas também podem ser, também têm sido, decisões de ilegalidade, também têm sido decisões limitativas ou restritivas de inconstitucionalidade e decisões ampliativas ou alargantes de inconstitucionalidade. O normal é a decisão ser interpretativa, quer dizer, o Tribunal, quando é chamado a decidir se certa norma é ou não inconstitucional, tem necessariamente que fazer uma interpretação, quer da norma apontada como inconstitucional, quer da norma que é considerada parâmetro de inconstitucionalidade. O juiz, o tribunal, nunca pode furtar-se a um trabalho interpretativo. Descobrir o sentido próprio da norma constitucional e descobrir o sentido próprio da norma arguída de inconstitucional. Claro está que, tendo em conta a grande jurisprudência que se estenda ao longo de décadas, este trabalho é relativamente pequeno quanto à norma constitucional. Há uma jurisprudência mais ou menos assente sobre a inconstitucionalidade, mas mesmo quando não haja, o Tribunal tem a capacidade de apurar outras normas ligadas à norma tida por inconstitucional e assim a seguir chegar a um resultado adequado. E depois faz o confronto. A inconstitucionalidade, a desconformidade é violação da de uma norma constitucional, é descumprimento de um comando do legislador constituinte e é isso que faz o juiz do tribunal. Mas há também decisões limitativas ou restritivas. Quando é que há decisões limitativas ou restritivas? A nossa Constituição, a Constituição Portuguesa, faz-nos referência a uma figura de decisões interpretativas que é a seguinte: a respeito da fiscalização da constitucionalidade por ação, a Constituição diz no artigo 282, número 4 assim: quando a segurança jurídica, razões da equidade ou o interesse público de excepcional relevo que deverá ser fundamentado o exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade ou de ilegalidade com alcance mais restrito do que previsto nos números 1 e 2. Portanto, o Tribunal chegou à conclusão de que havia inconstitucionalidade, mas não vai poder tirar as consequências desse confronto por haver razões
de segurança jurídica, da equidade, do interesse público, da excepcional valor. Tem havido alguma discussão acerca deste número 4 do artigo 282. Compreende-se que se invoque segurança jurídica, compreende que se invoque equidade, mas já custa a aceitar que o interesse público de excepcional relevo possa pautar a decisão de inconstitucionalidade, ou possa vir a restringir ou produzir uma restrição dos efeitos da inconstitucionalidade. Segurança jurídica compreende-se bem. É o princípio da proteção da confiança, um princípio geral em matéria de direitos fundamentais. Proteção da segurança, segurança jurídica. Portanto, se há, eventualmente, uma conclusão a que o Tribunal chega, põe em causa a segurança jurídica, o Tribunal deve adequar a decisão a essa situação. Deve evitar pôr em causa a proteção da confiança dos cidadãos. E também razões da equidade. O que é equidade? Também há grande doutrina sobre a equidade. Equidade é outra forma de dizer igualdade. É outra forma de dizer igualdade. É igualdade transposta, se quiserem, para o aparelho judicial. É equidade. Portanto, o que é? A igualdade. A igualdade tomada na perspectiva mais ampla da proporcionalidade e tendo em conta a adequação que tem de haver desta daquela norma com outra norma e a necessidade que há de raciocinar na base do sistema jurídico. Portanto, pode acontecer que razões da equidade venham determinar a necessidade de uma redução do alcance da decisão de inconstitucionalidade. Por exemplo, uma decisão de inconstitucionalidade sobre uma violação de liberdade de associação. E há o princípio geral, há a garantia geral da liberdade de associação, mas admitam que é uma associação baseada num princípio contrário à Constituição. Uma associação baseada num princípio de salário de subversão política, ou uma Constituição baseada uma norma baseada numa ideia de privilégio ou discriminação em relação a estas ou aquelas pessoas. Aí também o Tribunal Constitucional poderá fazer uma adequação, uma adaptação, poderá reduzir o alcance, não afetar o princípio da liberdade da associação, mas estabelecer que a associação não é um direito, a liberdade de associação não é um direito extenso, por natureza extenso, um direito que tem que ser limitado em função dos outros direitos constitucionais. Já, volto a dizer, o interesse público da excepcional relevo levanta dificuldades, porque aqui ponderar o que é o interesse público, apurar o que é o interesse público, é essencialmente uma questão política, não uma questão própria de um tribunal. E já também alguns autores têm sustentado que um tribunal constitucional, em geral, também só por causa disto, mas em geral não é um órgão puramente jurisdicional, é um órgão que está paredes meias entre os tribunais e os órgãos políticos. E há uma ponderação política que pode sobrepor-se à ponderação estritamente jurídica. Enquanto que os tribunais, em geral, estão vinculados à norma jurídica, o critério de decisão tem de ser exclusivamente jurídico, os tribunais constitucionais, isso isto não só em relação ao Tribunal Português, mas também a outros tribunais constitucionais, os tribunais constitucionais estão sujeitos a uma ponderação, um apuramento de natureza política. Isso, aliás, até se verifica mais por, na composição do Tribunal Constitucional, haver juízes, até no caso português, uma grande maioria de juízes provenientes da designação do Parlamento. Como é que juízes designados pelo Parlamento podem ser puramente independentes no plano jurídico, se eles têm de ser propostos por este ou aquele partido, por este ou aquele grupo parlamentar, podem evitar uma ligação ao raciocínio próprio desse partido ou desse grupo parlamentar. Eu não concordo com essa ideia, com essa concepção. Entendo que o juiz do Tribunal Constitucional, uma vez apurado o vencimento, uma vez chegado a essa função, deve agir e age em completa idoneidade e independência a quem o designou, mas nem toda a gente aceita isto. E há, de facto, algumas decisões
do Tribunal Constitucional em Portugal e dos países em que se poderá, mais ou menos, verificar uma ponderação, uma intervenção também de caráter político. Agora, de todo modo, em tese geral, admitir que o interesse público excepcional relevo possa evitar a decisão da inconstitucionalidade, isso é que eu não acho, não estou bem, não concordo com essa declaração. Também a respeito do número 4 do artigo 282, há outro problema. Saber se esta ponderação, ou seja, a limitação da decisão, é extensiva à fiscalização concreta. Se não abrange apenas o Tribunal Constitucional, se abrange também os outros tribunais quando julguem da constitucionalidade de uma norma jurídica. É uma questão que merece ser apurada, merece ser apreciada. Nós temos em Portugal, já falámos disso aqui no outro dia, também fiscalização concreta, não é só fiscalização abstrata, quando é feita independentemente de qualquer caso concreto, há também fiscalização concreta, que tem que ver com uma determinada relação jurídica, com uma questão que tem que afeta este ou aquele cidadão, esta ou aquela pessoa coletiva. Portanto, há fiscalização concreta e pode perguntar-se, na fiscalização concreta, em que está em causa um direito desta ou daquela pessoa, em que está em causa um interesse desta ou daquela pessoa, em que está em causa a vida desta ou daquela pessoa, é razoável que o Tribunal Constitucional possa também, que o Tribunal da Causa possa também, sem norma jurídica específica, é dizê-lo. Mas, por extensão analógica do artigo 282, número 4, é admissível que um Tribunal de Causa de uma situação concreta possa, por razões de segurança jurídica e de equidade, evitar a decisão de inconstitucionalidade ou mudar a decisão de inconstitucionalidade ao serviço em função dessas razões. É uma pergunta que pode fazer-se. Eu entendo, num limite que deve ser possível. Num limite, quando uma decisão de sentido de inconstitucionalidade pode afetar gravemente a segurança jurídica, pode traduzir-se numa violação ou uma preterição do princípio da igualdade, eu admito que aí possa o Tribunal da Causa ter em conta o disposto no número 4 do artigo 282. Mas o princípio geral é que não deve ter em conta essas razões só em casos muito raros e muito especificamente carecidos de fundamentação. Portanto, esta é a minha opinião a respeito destes pontos. Devo dizer a minha opinião e, repito, nem toda a gente está de acordo com isto que eu disse. Nem toda a gente está de acordo. Mas parece-me razoável defender isto. Não sei se alguém quer intervir. Muito bem. Então, eu sou claro na minha exposição. Então, passo do princípio de que sou. Então, vamos passar a um segundo ponto do que eu queria falar hoje, que é saber se os tribunais arbitrais têm também poder de fiscalização da constitucionalidade. O que é que a questão se põe? Põe-se por duas razões. Por um lado, porque os tribunais arbitrais, pela natureza das coisas, são tribunais que surgem para decidir questões entre partes privadas, particulares. Em segundo lugar, porque a Constituição não prevê os tribunais arbitrais. É talvez uma lacuna grave da Constituição, mas não prevê. Mas pode entender-se que os tribunais arbitrais também podem conhecer da inconstitucionalidade. É uma questão difícil. E eu devo dizer, não estou muito preparado para considerar esta questão, porque ela exigiria conhecimentos do processo civil e da prática forense que eu não tenho. Mas chama a atenção para o seguinte, é que há duas formas de arbitragem. A arbitragem voluntária e a arbitragem necessária. A arbitragem voluntária é aquela que decorre da pura e simples vontade das partes ou dos sujeitos de direito que querem evitar a sujeição da eventual questão a qualquer decisão de um tribunal, com a lentidão que eventualmente o tribunal possa ter, com o custo que isso possa verificar, e que então escolhem dois ou três árbitros, em princípio são três árbitros, para arbitrar, para verificar as condições do caso concreto que existem, para atender às circunstâncias das partes
envolvidas nesta ou naquela situação ou nesta ou naquela questão, e há também a arbitragem necessária, aquela que decorre da lei ou que decorre de uma decisão do poder político. E posso dizer, quanto à arbitragem voluntária, eu tenho muita dificuldade em entender que um tribunal arbitral possa arrogar-se o poder de não aplicar uma norma jurídica por ser inconstitucional. Tenho dúvidas, pelo menos muitas dúvidas quanto a esse ponto. Muitas dúvidas. Já quanto à arbitragem necessária, aquela que é necessária por uma posição do poder político, por uma imposição estatal, que as partes envolvidas, ou os sujeitos envolvidos numa determinada situação, numa determinada questão, não escolheram. Já quanto à arbitragem necessária, eu propendo a considerar que a arbitragem necessária deve estar sujeita também a um controle de constitucionalidade. Que o árbitro que decide num tribunal arbitral por imposição da lei, também por imposição da lei constitucional, não pode aplicar uma norma inconstitucional, não pode decidir contra o sentido de uma norma constitucional. Portanto, propendo a entender, devo dizer com dúvidas, propendo a entender que um tribunal arbitral necessário, ou num caso de arbitragem necessária, o tribunal deva verificar se há ou não há conformidade ou desconformidade com uma certa determinada norma constitucional. Esta é a minha maneira de ver e julgo que é relativamente equilibrada. Mas também... Faz favor. Com relação à arbitragem voluntária, o fundamento pelo qual o senhor entende que não estaria, o senhor discorda da declaração de inconstitucionalidade, ou de deixar aplicar uma norma por entender inconstitucional, o fundamento para esse entendimento do professor seria o fato de que as normas constitucionais não estão na disponibilidade das partes, é isso? Elas não podem acordar, deixar de aplicar a Constituição, seria isso? Não. As normas constitucionais também vinculam as entidades privadas. Sim. Há também o artigo da Constituição que diz que as entidades privadas estão igualmente sujeitas às normas constitucionais. Não faria sentido que num determinado Estado os órgãos de poder estivessem sujeitos às normas constitucionais e que os privados, as suas relações jurídicas, não estivessem sujeitos. Claro está, e este é outro problema, podemos talvez nós, portanto, considerar, claro está, que um privado, um particular, eu, a senhora, qualquer pessoa, na sua vida privada, não deve estar sujeita da mesma maneira que um deputado ou um presidente da República a uma norma constitucional. Deve haver uma margem de liberdade muito grande. Mas, em última análise, sujeita está. Sujeita está. Portanto, tudo está em saber se, no gozo da autonomia privada, eu constituo um tribunal arbitral e tendo, portanto, a garantia legislativa de que o tribunal arbitral é legítimo, se eu posso invocar aí uma questão de inconstitucionalidade. Portanto, é essa a questão. E isso é que eu digo, propendo a considerar que não. Se a arbitragem é voluntária, acho que não. Mas é discutível. Já na arbitragem necessária, a minha posição é bastante diferente. É necessária por efeito da lei, necessária por decisão do poder político, decisão necessária dentro da consideração geral dos interesses do Estado. Obrigada. Está bem? Bom, então, passemos a outra questão que também quero considerar, que é uma questão com muitas dificuldades. A questão de saber se em Portugal existe uma figura que existe em vários países e que no Brasil existe com um nome próprio, a figura chamada recurso de amparo. O que é o recurso de amparo? O recurso de amparo é uma figura que surgiu em vários países europeus e que se deu ao Brasil sob o nome de mandato de injunção e consiste em se poder decidir uma questão de inconstitucionalidade através de um recurso dirigido ao Tribunal Constitucional. Dirigido a melhor. Há um problema, considerando mais intensamente, há um problema respeitante a direitos fundamentais.
esse problema foi submetido a algum tribunal, no sentido de eu declarar inconstitucional, ele não declarou, e então a parte vencida ter a possibilidade de recorrer logo ao Tribunal Constitucional em nome do seu direito ao interesse legitimamente protegido. Ou mesmo não havendo questão em tribunal, se um sujeito qualquer, se uma pessoa qualquer, um cidadão qualquer, tem a possibilidade ou a virtualidade de se dirigir ao Tribunal Constitucional pedindo que, quanto à defesa ou à efetivação daquele direito, dê um amparo, proteja, esteja ao serviço da realização ou da efetivação desse direito. Será isto possível? Na doutrina portuguesa, em Portugal não existe propriamente. Na doutrina portuguesa há também duas teses. Há uma tese que sustenta que deveria haver recurso de amparo, deveria haver como última garantia dos direitos fundamentais a possibilidade de alguém recorrer ao Tribunal Constitucional, ou melhor, pedir ao Tribunal, não é bem um recurso, é uma queixa. É como é chamam na Alemanha, uma queixa constitucional. Se um cidadão qualquer que tenha o seu direito preterido, ou que de qualquer maneira entenda que este ou aquele direito fundamental deve ser garantido juridicamente, se esse cidadão tem a possibilidade de se dirigir ao Tribunal Constitucional, apresentando uma queixa contra o legislador que por não garantir o seu direito e pedindo que o Tribunal Constitucional garanta ou decida no sentido da proteção do direito fundamental. Se dá uma interpretação mais correta à norma constitucional sobre este ou aquele direito fundamental. Há duas posições sobre isto. Há a posição dos que são favoráveis, por entenderem que o sistema português de direito de proteção dos direitos fundamentais ainda não está completo, ainda pode ser completado, ainda pode ser melhorado, que as decisões dos tribunais demoram muito tempo e que seria melhor levar nova questão ao Tribunal Constitucional. E há aqueles que, pelo contrário, entendem que não se justifica isso. E não se justifica isso também apontam várias razões. Em primeiro lugar, porque calculam que, havendo esta figura do recurso de amparo ou da queixa constitucional, o Tribunal Constitucional será afundado ou será atingido por dezenas, centenas, milhares de queixas ao longo de qualquer ano. Qualquer cidadão ou qualquer advogado da sua vida profissional pode, eu por um lado, ou por não conhecer bem a matéria dos direitos fundamentais, e queixar-se ao Tribunal Constitucional pedindo que o Tribunal Constitucional decida que esta ou aquela interpretação da norma jurídica, da norma legal, é contrária à Constituição. Portanto, há aqueles que dizem que deve ser possível. É uma última garantia, mas uma garantia necessária dos direitos fundamentais. E há aqueles que, ao contrário, dizem que não, o Tribunal Constitucional seria afundado com uma massa enorme de queixas, e, por outro lado, dizem que nós temos no direito português uma figura também de origem estrangeira, veio da Suécia, que é a queixa ao professor de justiça. Os cidadãos têm o direito de apresentar queixas ao professor de justiça. E nós temos em Portugal já uma experiência de muitos anos, de mais de 40 anos, de existência do professor de justiça, e o professor de justiça tem feito uma atuação, os sucessivos professores de justiça têm tido uma atuação muito benéfica, muito positiva ao serviço de direitos das pessoas. Direitos fundamentais que também, muitas vezes, não são direitos fundamentais, são direitos das relações entre particulares, ou entre particulares e o Estado, ou entre particulares e o município. Tem havido uma atuação muito desenvolvida pela Justiça. Portanto, pergunta-se, por que razão criar agora esta figura da queixa direta ao Tribunal Constitucional, sendo é preferível, até para ganhar tempo e ganhar a rapidez da decisão, admitir-se ou reforçar-se a atuação do Provedor de Justiça. E, portanto, há estas duas posições acerca desta questão, do Provedor de Justiça. O queixa constitucional, Provedor de Justiça, recurso de amparo. Eu próprio devo dizer, já há bastantes anos, sugeri num artigo doutrinal que houvesse uma queixa constitucional no caso extremo de violação de direitos fundamentais, daqueles direitos que, sendo fundamentais, são suscetíveis
de suspensão em estado de sítio ou de estado de emergência. Porque nós temos em Portugal, no resto do Brasil, ou em Angola, em algum país, ao lado dos direitos fundamentais em geral, também direitos insuscetíveis de suspensão. Por exemplo, a objeção de consciência. Será legítimo, em estado de sítio, estado de emergência, suspender a objeção de consciência? A intimidade pessoal, a privacidade pessoal. Será legítimo, em estado de sítio, estado de emergência, pôr em causa o do meu direito à minha intimidade? Ou violar a minha correspondência? Ou entrar no meu domicílio sem a minha autorização? Ou de dia ou de noite sem autorização? Ou de dia sem autorização? Será legítimo isso? No direito português, como noutros direitos, esta figura dos direitos insuscetíveis de suspensão. Pode a suspensão de direitos fundamentais justificar-se em razões de interesse público, de salvação da pátria, salvação do Estado, o caso de guerra, o caso de uma subversão, o caso de uma grande epidemia, por exemplo, em Portugal, há 4 anos, quando surgiu o Covid, houve um tempo de estado de emergência por causa da defesa da saúde das pessoas. E também, em 1975, depois da subversão, que em 25 de novembro se ia fazendo, também foi decretado estado de sítio na região de Lisboa. Portanto, tem que se admitir que haja direitos insuscetíveis de suspensão. E tem que se admitir que, em relação a esses direitos insuscetíveis de suspensão, em banal, se eles são suspensos, eu poder dirigir ao Tribunal Constitucional para o Tribunal, por sua autoridade, vir decretar ou vir decidir que o Governo ou o Parlamento têm de respeitar as normas constitucionais. Portanto, no limite, aceito esta ideia do recurso de amparo ou de mandado de injunção. Aceito. Agora, nas condições normais, relativamente às condições normais, já tenho as minhas dúvidas. Minhas dúvidas ou uma posição, em princípio, contrária a uma figura qualquer próxima do recurso de amparo. Também, nessa consideração, tenho admiro as pessoas não discutirem. A minha experiência, já bastante longa, destas aulas de mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, leva a pensar que as pessoas que vêm aqui são pessoas qualificadas, que conhecem os problemas e que são capazes de discutir ou não concordar com aquilo que diz o professor. O que é que acham? Estamos querendo subir. Só uma questão, só uma ressalva. O professor fez referência ao recurso de amparo, uma figura parecida no Brasil, e disse que é um mandado de injunção. Só queria dizer que não é um mandado de injunção. Um mandado de injunção no Brasil é para outra situação, é para o caso de um preceito constitucional que não foi concretizado. Aí, em a dispensação de mandado de injunção. No Brasil, o que o senhor está se referindo é a ação de descumprimento de preceito fundamental. Esse é o nome, né, para que se possa levar ao Tribunal Constitucional, ao STF, né, uma questão mesmo de defesa de direitos fundamentais. Só essa ressalva que eu quis dizer. Está bem. Portanto, concorda com a minha opinião? Sim, concordo. Eu acho que Portugal deveria ter, sim, um recurso nesse sentido, porque parece que há uma lacuna, né? O Tribunal Constitucional tá lá em cima e, às vezes, não uma questão premente mesmo de descumprimento de direito fundamental, né? Não se chega até lá diretamente, né? Então, é uma questão interessante que talvez deveria existir mesmo em Portugal. Muito bem. Não, acrescentarei mais 3 ou 4 coisas. Em primeiro lugar, número de Estado, que a inconstitucionalidade significativa que hoje se põe, que hoje é suscitada, é a inconstitucionalidade por violação de direitos fundamentais, por não respeito ao desrespeito a direitos fundamentais. Há também a Constituição Orgânica, que é muito frequente, que diz respeito a relações entre os órgãos de poder. A inconstitucionalidade formal, que tem que ver com o procedimento legislativo, principalmente, ou procedimento convencional. Mas a grande temática da fiscalização da constitucionalidade tem que ver com direitos fundamentais. Basicamente isso, direitos fundamentais. Ainda agora em Portugal, vi ontem no jornal, vai ser proferida uma decisão do Tribunal Constitucional admitindo a eutanásia em certas condições. Algo
que eu não conheço a decisão, portanto não sei, não posso pronunciar, mas se for admitida a eutanásia, eu fico preocupado. Mas isto é uma questão que hoje é muito discutida. Mas, portanto, é fundamentalmente por causa dos direitos fundamentais que há fiscalização da constitucionalidade. Aliás, na linha que remonta já à Revolução Francesa e às primeiras constituições europeias do século XIX. A ideia de limitação de poderes, de separação de poderes, etc., ter como razão de ser a defesa dos direitos das pessoas. Direitos puramente liberais, puramente individuais, numa certa fase, agora também direitos coletivos, direitos de liberdade garantidos, agora também direitos sociais. Portanto, a fiscalização da regional tem uma conexão íntima com direitos fundamentais. E, portanto, se os direitos fundamentais são postos em causa para esta qualquer decisão de um qualquer tribunal ou de uma qualquer autoridade, deve haver a possibilidade de se chegar ao Tribunal Constitucional. E não também deixa de ser importante salientar que numa Constituição portuguesa o Tribunal Constitucional tem um estatuto próprio e aparece designado antes ou acima dos Supremos Tribunais. Há um Supremo Tribunal de Justiça, do Brasil chamar-se de superior. Há um Supremo Administrativo, mas o Tribunal Constitucional está acima. Além desse, do Tribunal Constitucional, há estes tribunais. Portanto, a ideia é esta. Portanto, se desta ideia, tudo que seja dar sentido, a favorecer, aproveitar a existência do Tribunal Constitucional, deve ser aproveitado, faz sentido. Portanto, voltando à questão da fiscalização concreta, eu, Manuel, admitiria que também na fiscalização concreta fosse possível invocar uma razão significativa, uma violação do direito fundamental para se dirigir ao Tribunal Constitucional. Propendo aceitar isso. E há aqui no ordenamento jurídico português alguma via que permita a reclamação direta para o Tribunal Constitucional do descumprimento de suas decisões, para a garantia das decisões do Tribunal Constitucional? Não, mas se está no tudo, ou é fiscalização concreta, ou é fiscalização abstrata. A fiscalização abstrata é emitida ou é realizada a pedido de determinados órgãos. São determinados órgãos de poder que têm faculdade de serviço do Tribunal Constitucional pedindo que ele declare inconstitucional a legalidade. O Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Provedor de Justiça, o Procurador-Geral da República, um destes deputados da Assembleia da República, o Presidente da República na região autónoma, esse tem possibilidade de recorrer ao Tribunal Constitucional, independentemente de qualquer limitação. Na fiscalização concreta, não. Aí trata-se de uma questão entre particulares, ou eventualmente entre particulares e uma entidade pública, e aí o Tribunal que novidade. Mas se eu recorrer para um Tribunal Superior, eu no Tribunal Superior posso invocar a inconstitucionalidade. Portanto, a inconstitucionalidade, em princípio, deve ser suscitada na primeira instância, mas nada impede que seja suscitada também em recurso, e até muito análise, em recurso para o Tribunal Constitucional. Não, nada impede. Portanto, isso é, para mim, perfeitamente claro. Escreva concreto, sempre. Faz favor. Sim, professor, estava aqui a ouvi-lo a discorrer sobre esta sua também opinião, e que todos nós valoramos bastante. Estava aqui a recordar também um pouco daquilo que é a nossa história comum aqui em Portugal. E de um país que viveu em ditadura durante 48 anos, não é? E que, de repente, vamos chamar assim, em 75 elege uma Constituinte e em 76 ganha uma Constituição, sem ter muita noção, enquanto povo em geral, do que é isso de ter uma Constituição. E parece-me que a opinião que o professor nos traz
é bastante válida na nossa realidade, porque eu não sei o que é que o Sr. Professor sente sobre isso, mas eu sinto que aqui em Portugal a Constituição é muito desconhecida da comunidade em geral. A sociedade conhece pouco os direitos, liberdades e garantias que tem. E eu pergunto, será que esta não seria uma forma, e dá também um nome que este recurso tem, recurso de amparo, não é? Ir à procura de uma ajuda para que seja reconhecido e garantido um direito. Será que não iria também aproximar aqui a sociedade deste próprio direito constitucional, direitos de liberdades e garantias? Bom, é verdade, tanto o Brasil como Portugal tiveram, antes das atuais constituições, regimes ditatoriais. Portugal, durante 48 anos, de 28 de maio de 1926 a 25 de abril de 1974, o Brasil, durante 20 anos, teve várias ditaduras. Vários, por exemplo, e depois a ditadura militar, e uma ditadura militar que durou cerca de 20 anos. Terminou em 1977. E até terminou, eu recordo disso, a ditadura no Brasil, mesmo assim, admitia partidos. Havia um partido a favor da ditadura e um partido contra. E a Constituição que a ditadura militar tinha estabelecia que o Presidente da República era eleito pelo Congresso. E houve uma eleição para o Congresso, em princípio, em 1977, e um candidato do governo, surgiu um candidato, o governo, o partido chamava-se Arena, e um candidato do partido da oposição do governo, que era o Modebra. E, curiosamente, o candidato do partido do governo não teve a maioria na primeira votação. Não teve. Abriu-se uma segunda votação e, com a certa surpresa, viu-se que o candidato da oposição tinha ganho. E tinha ganho. Eu, por sinal, por razões de doença, não chegou a tomar posse, mas foi o seu candidato a vice-presidente que tomou posse. E depois, de 1977 a 78, o Congresso, que não era um Congresso Constituinte, era um Congresso ordinário, fez uma nova Constituição, a Constituição de 1978. Em Portugal, houve uma revolução, depois houve a Assembleia Constituinte, etc, etc. Portanto, e compreende-se que para os juristas portugueses e brasileiros seja muito importante a matéria constitucional, e particularmente a matéria das leis fundamentais, mas que para muita gente isso não interessa muito. Mas isso, se não interessa, é por falta de educação cívica. Portanto, o problema daí da sociedade só se resolve através da educação cívica. Chamar a atenção dos alunos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, para a importância que tem a Constituição, que tem construído a sua vida. Porque a Constituição garante, também podem ver, no Brasil e em Portugal, desde as crianças, dos jovens, dos deficientes, das pessoas idosas, das pessoas nas mais variadas situações. Portanto, é do interesse de um jovem conhecer os seus direitos constitucionais, etc, etc. Portanto, aí, eu julgo que em Portugal já se lançou alguma coisa no conhecimento da difusão da Constituição. Eu digo isto porque ainda há pouco ia para cá, para a faculdade de táxi, e o motorista perguntou: o senhor não é tal, era que esteve na Constituição? Eu disse: o senhor teve uma hora, eu já não mais 40 anos, não sei. Mas hoje há mais sensibilidade a essas questões do que havia antigamente. Antigamente ninguém havia. E, pelo contrário, até acontecia o seguinte: no tempo da ditadura, quando alguém manifestava preocupação em relação à Constituição, essa pessoa já era considerada opositor. Exatamente. Não tinha toda a garantia de liberdade. Portanto, É porque hoje em dia também outros desafios por aqui se nos levantam. Outro dia o colega Fernando partilhou connosco uma entrevista que o senhor professor deu por causa da obrigatoriedade de se aprender a língua portuguesa. E, no meu entender, não é uma imposição, é uma defesa. Porque se as pessoas não souberem falar não, a a língua... entrevista que eu dei, não, mas essa entrevista foi aproveitada já politicamente. A minha ideia é total liberdade para os cidadãos dos países da União Europeia. Exatamente, exatamente. Brasil, África, Timor. E também, eventualmente, Macau. Quanto aos outros,
tem que ser português. Agora, isso impediria que uma pessoa que vem de outro país, sei lá, aqui na Europa, na França, da Ucrânia, da Rússia, se anda à fronteira que não sabia português, não podia entrar. Aquilo que eu devia ter dito, acrescentando, é que o Estado português, se quer dar, receber um cidadão de um país que não é da língua portuguesa, deve ministrar esse cidadão em cidadão portuguesa. Isso é que deveria existir. Exatamente. Um cidadão que vem de um país sem ser da língua portuguesa não deve ficar impedido de entrar em Portugal. Mas deve ser aconselhado a frequentar uma escola ou a ter apoio de professores para começar a falar a língua portuguesa. É o que se passa noutros países também da Europa. Eu andei a fazer uma pequena pesquisa, porque gostava de conseguir escrever o artigo para lhe entregar e também um pouco sobre esta matéria. E em França, desde 2006, essa obrigatoriedade existe. E o que é facultado são precisamente aulas para que as pessoas aprendam a língua francesa e poderem dessa forma integrar-se melhor. Porque também ficam mais protegidas, não é? Não, o ensino da língua portuguesa deve existir para essas pessoas que chegam à fronteira, chegam ao aeroporto, o oficial português não sei. Então, agora eu vou indicar a uma pessoa que vai ensinar português, o essencial do português, não é o português com todo desenvolvido. O português para a pessoa poder viver no dia cotidiano, Exato. no dia a dia. É isso. E o Estado, se quer receber, porque também, deve ser dito, há também em Portugal partidos de extrema-direita que põem isso em causa, e na Europa também. Na Alemanha tem votação muito grande, e na França também. E os imigrantes são importantes para os países europeus, porque os países europeus têm uma natalidade muito fraca, estão envelhecidos e estão a perder população. E, portanto, só os imigrantes é que podem compensar essa falta. Portanto, os imigrantes prestam serviço, devem ser acarinhados. Independentemente disso, deve haver um sentido de fraternidade universal, a solidariedade universal, que faça entender que o imigrante se vem, se sai do seu país, é por esquerda, fome, guerra, insurreição, cataclismos, etc. Se vem com certeza nenhum imigrante sai do seu país por livre vontade, se estiver bem no país, não sei. Claro está que pode haver curiosidade, mas não é isto. Não é isso que faz a vaga de imigração. A vaga de imigração surge quando há num determinado país muitos problemas. É isso que surge. E a gente já vê agora, os que vêm para a Europa, e que muitos vêm até de navio, no Oceano no mar Mediterrâneo, vêm fugindo das guerras. É isso. Ou fugindo da fome. Não havendo solidariedade universal, o resultado é este. Professor, relativamente ao recurso de amparo, e uma vez estamos a falar nos direitos fundamentais, eu gostava de lhe colocar uma questão que é, em termos teórica, é evidente que o professor, nem eu tampouco conheço o documento e o processo, mas que se passa aqui em Portugal e com portugueses, nem é com a questão de imigração, mas é com portugueses e com a preservação dos nossos direitos fundamentais. Que se passa relativamente à mineração em Trás-os-Montes, que há um tribunal que decreta uma providência, que, portanto, há uma providência cautelar que é requerida, o tribunal defere e, posteriormente, há o abrigo de uma servidão, essa providência cautelar é suspensa. Ou seja, o que é que está aqui em causa? Pessoas que têm propriedades e que veem as suas propriedades invadidas literalmente por uma empresa sem o seu consentimento. O que é que, evidentemente, uma apreciação muito sumária, o que é que lhe parece? Se alguém tem uma propriedade, se a propriedade é invadida por outra pessoa, o tribunal a pessoa pode registrar logo à polícia, por uma questão de segurança, para a polícia. Se eu estou na minha casa e há uma pessoa que quer entrar e não me dá razão nenhuma e entra e ocupa um quarto, etc, etc, antes de nada tem que me dirigir à polícia, para a polícia afastar essa pessoa que invadiu a minha casa. Agora,
se a situação se desse provavelmente estar-se-á em casas que não estão utilizadas, abandonadas, ou casas rurais, provavelmente é isso que se Não dá. é o caso. Aqui são propriedades agrícolas que uma Propriedades- empresa mineira Não, está a utilizar sem o Toda essa consentimento. propriedade dirige a tribunal. Mas está em tribunal, ó, professor. A questão é haver, da parte do ministro, que tutela essa área, avançar com uma servidão que se sobrepõe à providência cautelar que está em vigor. Mas quem é que construiu a servidão? Se o professor assim entender, se vir, vem nas notícias, é nas Covas do Barroso, em Trás-os-Montes, toda uma área que foi, digamos assim, objeto de uma concessão a uma empresa mineira, a população opôs e, na verdade, o ministro, que tutela essa matéria, veio sobrepor-se ao tribunal Não, isso com uma servidão. isso Há decisão do tribunal, não, isso há providência cautelar que mandou suspender a o obra. ministro, o tribunal decidiu favoravelmente às proprietários. E o ministro veio dar razão aos homens da empresa mineira. Foi isso. Oh, isso é um caso grave do ministro exceder os seus poderes, ou abuso de autoridade. Portanto, as pessoas devem dirigir ao Ministério Público para propor uma ação contra o ministro, responsabilizá-lo civilmente ou até criminalmente. Também é um princípio fundamental da Constituição e isso acontece em Portugal e em todos os Estados de Direito, que é o princípio da responsabilidade civil por violação de direitos fundamentais. Ou por violação de direitos, nem sequer tem de ser direitos fundamentais, quaisquer direitos. Também já escrevi para o artigo. É o artigo 22. O Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, em forma solidária, constituir os seus órgãos, funcionários ou agentes, por ações ou omissões praticadas no exercício de suas funções e por causa do exercício e que resulta de violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem. Que é a responsabilidade civil. Eventualmente, 222? artigo 22 da Constituição. Eventualmente, poderia haver responsabilidade criminal, mas pelo menos a responsabilidade civil existe. Se eu tenho uma casa, tenho um bem qualquer, e esse bem é posto em causa, é posto em daga, invadindo, eu tenho essa possibilidade. Isso, aliás, esse princípio não vem na Constituição, mas é muito anterior à Constituição de 1976. Muito anterior. Obrigado. Aí não pode haver dúvidas. Bom, então, para terminar por hoje, porque eu meio-dia tenho já um compromisso, ainda uma referência à inconstitucionalidade da omissão. Não iremos falar da inconstitucionalidade da omissão mais à frente, mas hoje quero dizer o seguinte: esta figura do recurso de amparo ou de uma queixa constitucional pode também estender-se e pode fazer mais sentido perante uma inconstitucionalidade por omissão do que perante uma inconstitucionalidade por omissão. Que é isso? Há uma norma constitucional que carece de ser concretizada, de ser desenvolvida, de ser determinada, de ser efetivada por lei, e o Poder Legislativo, o Poder Público, não faz a lei. Ou então, deveria ter a possibilidade, não tenho, a fase da Constituição não tenho, mas deveria ter a possibilidade, se perante uma infração desse género, uma atitude negativa, passiva, em relação a um direito meu, se eu deveria ter a possibilidade de me dirigir ao Tribunal Constitucional apresentando uma queixa para essa situação. Aí julgo que teria todo sentido. Nem constitucional por omissão, deveria ser possível ao cidadão dirigir ao Tribunal Constitucional e chamar a atenção dele para a necessidade de fazer uma lei de que a Constituição carece para ser concretizada. Mas nós, mais para a frente, voltaremos a falar na inconstitucionalidade por omissão e na sua fiscalização. Então, hoje por dia, ficamos por aqui. Volto a pedir que, quando tenham algum texto, me deem que eu publico na revista e, entretanto, vão estudando, vão se preparando. Com certeza gostaram, já foi da Tribunal Constitucional,
é um tribunal que está aberto, também podem ir lá sempre que quiserem, e ter contacto maior com o país. A maior parte das pessoas que são brasileiras, angolanas, ou que são, alguns não conheciam Portugal, vão visitar. Há coisas muito interessantes em Portugal, por exemplo, Carlos. Há em Carlos, que fica a uns 30 ou 40 quilómetros de Lisboa, um grande mosteiro, foi construído no século XVIII com o ouro do Brasil, o ouro de Minas. Foi construído. Em Sintra, há também muitos vestígios da influência brasileira. E, portanto, há coisas extremamente interessantes em Portugal. Mas o gosto de Carlos, o mosteiro de Carlos, como eu estou dizendo, o nome, desculpa, não é o mosteiro, eu agora enganei-me, não é o mosteiro, queria dizer o mosteiro de Mafra. Mafra, não é Carlos. Carlos não é também do século XVIII, mas Mafra é que é. O mosteiro de Mafra é que foi construído no século XVIII com ouro de Minas. E há até um romance de José Saramago acerca da construção do museu do Mosteiro de Mafra. Muito interessante. Se eu não ler esse livro de José Saramago, é que é muito interessante. Memorial do Convento. Memorial do Convento. Memorial do Convento, exatamente. Portanto, então, bom dia a todos, boa semana. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.